Sejam bem-vindos ao canal Quero Investir Também. Inscrevam-se, curtam e compartilhem o canal. Vocês sabem o que é PIB. Venham aprender um pouco mais conosco. O Produto Interno Bruto, PIB, é um dos indicadores mais importantes para medir a saúde econômica de um país, estado ou cidade. É como um termômetro que nos ajuda a entender o desempenho da economia. O que é o PIB? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada área geográfica, país, estado ou cidade, durante um período, geralmente um ano. É crucial entender que o PIB não é o total da riqueza já existente em um país, como um tesouro nacional. Em vez disso, ele mede o fluxo de novos bens e serviços produzidos. Se um país não produzir nada em um ano, seu PIB será nulo. Para evitar a dupla contagem, apenas os bens e serviços finais são incluídos no cálculo. Por exemplo, se um país produz trigo, que é transformado em farinha e, por fim, em pão, o PIB contabilizará apenas o valor do pão, pois os valores do trigo e da farinha já estão embutidos nele. Qual a importância do PIB? O PIB é fundamental por diversas razões. Medição do crescimento econômico. Permite acompanhar o quanto a economia de um país cresceu, ou diminuiu, ao longo do tempo. Comparação internacional. Possibilita comparar o desempenho econômico de diferentes países, identificando quais estão prosperando e quais enfrentam desafios. Tomada de decisões. Governos, empresas e instituições financeiras utilizam o PIB para planejar políticas econômicas, atrair investimentos e tomar decisões estratégicas. Um PIB em crescimento geralmente indica mais oportunidades de emprego e renda para a população. Como o PIB é calculado? Existem diferentes formas de calcular o PIB, mas as mais comuns são: pela ótica da despesa, método mais utilizado, soma-se o consumo das famílias, os investimentos das empresas, os gastos do governo e o saldo da balança comercial, exportações menos importações. Pela ótica da oferta, soma-se o valor adicionado bruto de todos os setores produtivos, agropecuária, indústria e serviços, mais impostos indiretos, menos subsídios. Pela ótica da renda, soma-se todos os rendimentos gerados na produção, como salários, juros, lucros e aluguéis. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por calcular e divulgar o PIB, com análises trimestrais e anuais. PIB nominal versus PIB real. É importante distinguir entre PIB nominal. Considera os preços e valores dos bens e serviços no momento da produção. Um aumento no PIB nominal pode ser resultado de um aumento real na produção ou simplesmente de inflação, aumento dos preços. PIB real. Desconta o efeito da inflação, utilizando preços constantes de um ano base. Ele mede o volume físico da produção, sendo um indicador mais preciso do crescimento econômico de um país. PIB per capita. O PIB per capita é a divisão do PIB total pelo número de habitantes do país. Embora seja um indicador útil para ter uma ideia da renda média por pessoa, ele não reflete a distribuição de renda ou a qualidade de vida da população, acesso à saúde, educação, etc. Para isso, outros índices, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, são mais adequados. O PIB é, portanto, uma ferramenta essencial para analisar a atividade econômica e o desenvolvimento de uma nação, mas deve ser interpretado em conjunto com outros indicadores para se ter uma visão mais completa do bem-estar social. O Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro é um dos indicadores mais acompanhados para avaliar a performance da economia do país. Os dados são compilados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Últimos dados do PIB brasileiro. PIB do primeiro trimestre de 2025. O PIB brasileiro registrou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o quarto trimestre de 2024, série com ajuste sazonal. Em valores correntes, o PIB somou 3 trilhões de reais neste período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, a alta foi de 2,9%. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento é de 3,5%. PIB anual de 2024. O PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024 frente a 2023, totalizando 11,7 trilhões de reais em valores correntes. Setores que contribuem para o PIB brasileiro.
O cálculo do PIB pode ser feito sob a ótica da oferta, somando o valor adicionado de cada setor da economia. No Brasil, os principais setores que compõem o PIB são: serviços. É o setor mais representativo da economia brasileira, respondendo por cerca de 70% do PIB nacional e a maior parte dos empregos gerados. No primeiro trimestre de 2025, o setor de serviços cresceu 0,3%, com destaque para atividades como informação e comunicação, outras atividades de serviços e atividades imobiliárias. Indústria. Representa uma fatia significativa do PIB, cerca de 22,3% em 2024, considerando o valor agregado, e é responsável por grande parte das exportações e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. No primeiro trimestre de 2025, a indústria teve uma variação negativa de menos 0,1%, apesar do crescimento de alguns segmentos como eletricidade e gás, e indústrias extrativas. Agropecuária. Embora com menor participação no PIB total, cerca de 6,2% em 2024, o setor agropecuário tem um papel crucial na balança comercial brasileira e pode ter grande impacto no desempenho trimestral do PIB. No primeiro trimestre de 2025, o setor agropecuário apresentou um forte crescimento de 12,2%, sendo o principal destaque. Componentes do PIB pela ótica da despesa. Pela ótica da demanda, ou despesa, o PIB brasileiro é composto por consumo das famílias. Em 2024, o consumo das famílias cresceu 4,8%. Investimentos, formação bruta de capital fixo, FBCF em 2024. Os investimentos tiveram um avanço de 7,3%. No primeiro trimestre de 2025, houve crescimento de 3,1%. Gastos do governo. Em 2024, o consumo do governo cresceu 1,9%. Exportações e importações. Saldo da balança comercial: exportações cresceram 2,9% e importações 5,9% no primeiro trimestre de 2025, pela ótica da despesa. PIB per capita. O PIB per capita do Brasil em 2022 foi de R$ 47.802,02. Em 2024, alcançou R$ 55.247,45, com avanço real de 3,0% frente ao ano anterior. É importante lembrar que o PIB per capita é uma média e não reflete a distribuição de renda ou a qualidade de vida de toda a população. Previsões para o PIB brasileiro em 2025. As projeções para o crescimento do PIB brasileiro em 2025 variam, mas algumas instituições já divulgaram suas estimativas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, por exemplo, manteve sua estimativa de crescimento em 2,4% para 2025. O governo também projeta crescimento, com expectativa de desaceleração no segundo semestre de 2025 devido aos impactos da política monetária.